Boa noite, queridos. Graça e paz. Que Deus esteja abençoando a sua vida aí na nossa transmissão. Retornamos e o propósito do nosso estudo, nós vamos fazer a leitura do texto de Colossenses capítulo de número 1, do verso 13 ao 23. E vamos dar início ao nosso estudo. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua família, abençoe a sua casa. Nós já tivemos dando algumas orientações no vídeo anterior, né? Tivemos um probleminha técnico, vocês podem perceber aí pela imagem, tivemos que mudar aqui a filmagem, mudar aqui a câmera, né? Tá dando problema desde ontem. Ontem nós tivemos um problema, hoje eu tentei novamente seguir aqui com a mesma câmera da filmagem, mas deu problema, eu tive que mudar aqui. Graças a Deus que tem como mudar, né? Enfim, nós vamos fazer a leitura então desse texto e o propósito do nosso estudo é estarmos meditando com os irmãos no tema Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado. Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado em Cristo Jesus. E o texto nos diz assim, Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 23, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Portanto, a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 23, nós queremos dar, vamos dizer assim, ênfase na realidade da morte de Cristo, a cruz de Cristo, o preço que foi pago nessa cruz, o corpo da sua carne, que foi cravado nesse madeiro, nessa cruz, para que eu e você tivéssemos salvação e redenção. Por isso o tema, Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado, ou seja, Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado e nos trouxe, nos transportou em segurança para o reino do seu Filho amado, Jesus. Ou seja, o reino do seu Filho amado nos é dado gratuitamente, ou seja, somos libertos. É Jesus Cristo quem nos liberta. E é por meio dele, Jesus, o Cristo, o Messias prometido, que os nossos pecados são perdoados. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que isso foi para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo.
Ou seja, louvemos a Deus, é motivo de louvor, é motivo de adoração, é motivo de glorificação, de exaltação, de alegria, de louvor, o fato de nós termos agora esse benefício que foi feito pelo beneplácito de Deus, ou seja, pelo bem-prazer, pela vontade soberana de Deus que ele propôs em Cristo. Portanto, louvemos a Deus por sua maravilhosa graça. Graça gloriosa que alcançamos gratuitamente por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pois foi pela morte de Cristo na cruz que nós fomos libertados. Foi pela morte de Cristo na cruz que nós fomos libertos do pecado. Os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, isto é, na cruz fomos e somos salvos. Fomos no passado na cruz de Cristo, quando Cristo se manifestou e graciosamente, pela misericórdia de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados. E agora somos salvos e estaremos eternamente salvos em Cristo Jesus. Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado. Maravilhosa graça de Deus, graça que nos foi dada com tanta abundância, abundante graça. A ressurreição de Cristo foi a nossa ressurreição, porque a palavra de Deus nos diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Essa é uma tradução de Colossenses 1,18, na nova tradução da linguagem de hoje, ou seja, o fundamento, a base, a rocha pela qual Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, a palavra de Deus, nos diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Cristo. Paulo escreve essas palavras aos Romanos, no capítulo 6, verso 8 a 10. Então lembre-se, Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado, para que pudéssemos estar no reino do seu Filho amado. O reino do seu Filho amado nos é dado gratuitamente. Por isso Paulo diz, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E nós temos que ser sabedores de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então a morte já não tem mais domínio sobre ele. Ele morreu pelos nossos pecados, mas agora vive para Deus. Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado. E há três expressões que eu quero aqui pensar rapidamente com os irmãos, pelo fato de que o livro ou a carta de Paulo aos Colossenses, ela vai dar ênfase muito sobre a questão da morte, da ressurreição, do fato de que estávamos mortos, devido à questão dos nossos pecados, mas morremos com Cristo. Nós morremos, em Cristo. A morte de Cristo na cruz foi a nossa morte. E a ressurreição de Cristo na cruz é a nossa ressurreição. Portanto, Paulo escreve em Colossenses 1, 22, quando ele diz, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. A carne, o corpo, Jesus, o ser humano, o homem que foi cravado na cruz, isso se deu mediante a sua morte, o derramar do seu sangue, para apresentar-nos diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Porque Colossenses 2,20 diz, se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Ou seja, morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Ou seja, nós estamos nesse mundo, estamos fisicamente vivos, mas para o pecado, para a morte espiritual, morremos. E agora nós vivemos nesse mundo, sujeito às ordenanças, sujeito às realidades desse mundo, mas morremos para o mundo. Ou seja, a ligação com o próximo versículo que temos aqui, que diz assim, Colossenses 3,1, que é
o versículo posterior que diz assim: Cristo, né, a nossa ressurreição, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Fomos ressuscitados em Cristo, com Cristo. Então, nós estamos nesse mundo, mas devemos então buscar as coisas que são de Deus, as coisas que estão lá no alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, porque é nesse reino que vai estar a nossa vida eterna. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. É interessante, amados, qual a ênfase que Paulo dá, escrevendo aos Colossenses, sobre a morte. A morte de Cristo. Essa sim é a morte que se deu na cruz, é a morte que se deu pelos nossos pecados, é a morte que se deu para a nossa redenção, para a nossa salvação. Mas agora Paulo está fazendo uma ligação dessa morte de Cristo na cruz, desse evento crucial, desse evento marcante, esse evento que só aconteceu uma vez sobre a face da terra, nunca mais vai acontecer, porque nós, na morte de Cristo, fomos reconciliados no corpo da sua carne, ou seja, os nossos pecados estavam agora sendo em Cristo pagos, porque ele ali morre, derrama o seu sangue. E nós então morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Então não vivemos mais para o mundo, ainda que vivamos neste mundo. Portanto, se nós fomos ressuscitados então com Cristo, nós devemos buscar as coisas de Deus, lá do alto, a santificação, a comunhão e a nossa vida de busca pela santidade. Esse é um compromisso que nós temos. Quem nos santifica é Deus. Quem nos salva é Deus, através do Espírito Santo, no conhecimento da salvação em Cristo. Mas a busca pela santificação é algo que precisa estar constante na nossa vida. Então nós precisamos morrer todos os dias para o mundo, para estarmos em Cristo, juntamente com Cristo em Deus. Porque a expressão morreu, ou seja, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, 5 e 6. Ou seja, essa realidade, a realidade de que nós agora morremos em Cristo e devemos buscar as coisas de Cristo, os interesses daquilo que Deus em Cristo se estabeleceu por nós, porque, olha só, se nós, como cristãos, fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, porque esse sangue foi derramado na sua cruz, quando a sua morte aconteceu, ele, Jesus, é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. É o que nós lemos lá em Colossenses 1,18. Então nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Cristo, com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo ainda diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança da qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2, de 11 ao 14. Portanto, queridos, a ênfase, quando nós pensamos com os irmãos sobre o fato de que Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado, nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a cruz de Cristo, olhar para o sacrifício de Cristo e entender que nós só temos esperança nesse sacrifício. Nos dias que nós estamos vivendo, nos dias que estamos passando sobre a face da terra, dias difíceis, dias em que o mundo está sendo assolado, Hoje nós temos aí números alarmantes de milhões e milhões, podemos dizer milhões e milhões de pessoas que estão contaminadas com esse vírus. Infelizmente, são poucos os países
que já assolados com dezenas de milhares de óbitos, com dezenas de milhares de pessoas contaminadas, né? Esses países agora começam a ter um número mais reduzido, um número mais diminuído, vamos dizer assim, de contaminados. Mas os óbitos continuam acontecendo assim num grau não tão alarmante, não tão assustador, como, por exemplo, hoje nós temos um país como os Estados Unidos, que tem uma grande população, onde existem milhões de pessoas contaminadas, e nós temos aí, né, mais de 60 mil óbitos somente nos Estados Unidos. O nosso país, né, já chega na casa de quase 90 mil contaminados. Nós temos, graças a Deus, muita gente que já se recuperou. Nós estamos aí chegando na casa de 6 mil óbitos. Se a nossa esperança, se a nossa convicção, né, nesse momento de tanta morte, de tanto óbito, é nisso que eu quero pensar com os irmãos. Né? Nós não temos aqui números precisos para trazer tantas informações, mas a verdade é, o que assusta a humanidade nesse momento é o número de óbitos. Eu estava ontem falando para uma pessoa que estava me perguntando sobre isso. A questão é o seguinte, é que o número de óbitos, ele assusta porque é um número muito acelerado, ou seja, todos os dias tem óbitos, infelizmente, né? Todos os dias morrem pessoas. O problema é o número de pessoas que morrem em prazos de dias, né? Em decorrer de 24 horas, vamos colocar assim. Por exemplo, há cidades no Brasil, que são grandes cidades, que se registrava média de 30, 35 óbitos num dia. Devido a essa pandemia, estão registrando 120, 130, ou seja, o número, né, de óbitos. E aí você vai entender o seguinte, por exemplo, o sistema funerário, o sistema de saúde, o sistema jurídico, o sistema da família, por exemplo. Nós não estamos tendo aquele processo de velório, né, onde que a pessoa morreu. O que se é orientado é que depois de 24 horas do óbito, essa pessoa seja sepultada. Hoje não está acontecendo isso. E nós cristãos, né, que temos sempre aquele momento ali do óbito, ali temos o ofício fúnebre, onde o pastor vai dar uma palavra de conforto, de consolo. Nesses momentos são momentos também oportunos, né, porque as pessoas estão sensíveis. É algo que você diz, como diz Provérbios de Salomão, é melhor você estar na casa do luto do que na casa do banquete, porque na casa do banquete nem todo dia tem festa. Na casa do luto é uma questão que todo dia tem. E a casa do banquete, talvez você não possa estar presente, não foi convidado. Na casa do luto, não precisa ser convidado, você pode se fazer presente, porque é um momento de solidariedade cristã. Então, queridos, é um momento para nós refletirmos sobre o preço pelo qual Deus nos libertou do pecado, do poder da escravidão do pecado. E esse preço foi a morte de Cristo. O interessante é que Paulo vai, então, usar essa expressão da morte, vai, vamos dizer assim, colocar sobre a morte de Cristo o valor da nossa salvação. Mas ele vai enfatizar que nós morremos em Cristo. Nós morremos juntamente com Cristo na cruz, não fisicamente. Porque a ideia é a seguinte, assim como em Adão, lá no Éden, de Gênesis capítulo 3, todos nós caímos, ou seja, quando Adão peca, quando Adão e Eva comem do fruto que Deus disse que era para não ser comido, porque o dia que ele comesse, eles certamente morreriam. Eles não morreram fisicamente. Entendem o que eu quero dizer? Entendem o que eu quero dizer? Eles não morreram fisicamente. Mas o que acontece? Eles morrem espiritualmente. Ou seja, então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, dizendo: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida em Cristo. Deus nos libertou em Cristo do poder da escravidão do pecado. Agora, nós morremos com Cristo, não é uma morte física, ou seja, é a morte espiritual que agora morre em Cristo. E quando Cristo ressuscita, o pecado da morte, o pecado que habitava em nós, o pecado natural que veio desde Adão e Eva, ele morre com Cristo na cruz, é sepultado. Assim como Cristo foi sepultado no seu corpo. E agora, quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Cristo. Então, carta de Paulo aos Colossenses, são 4 capítulos. Uma leitura rápida, breve, fácil de se fazer, e de repente seria uma oportunidade de fazer essa leitura, olhando a ênfase que Paulo dá, através do Espírito Santo para nós, para nos
focar nessa questão de que morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Em Cristo morre a natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, e em Cristo ressuscita o novo homem. Mas ainda estamos nesse mundo. Paulo diz também nas suas cartas que milita em nós a carne e o espírito. O bem que queremos, o bem que devemos fazer, não fazemos. Mas o mal que não devemos fazer, esse fazemos. Ou seja, nós estamos numa guerra mais contingente dentro de nós mesmos. A maior guerra que nós enfrentamos nesse mundo é a guerra contra nós mesmos, porque nós somos agora salvos em Cristo, lavados e remidos no seu sangue. Nós somos salvos, ressuscitados em Cristo, ou seja, morreu o velho homem e o pecado, ressuscitamos em Cristo uma nova criatura, mas ainda em nós, enquanto estamos aqui, enquanto não estivermos no mesmo estágio que Cristo, agora está do corpo glorificado, e esse corpo glorificado é para que nós estejamos eternamente com Cristo, nós vamos ter aqui uma guerra constante, e essa guerra ela está contida em nós mesmos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos pensar seriamente no preço que Deus nos libertou do poder da escravidão do pecado. Esse preço é Cristo. Para que nós possamos entender e refletir, principalmente nesse momento de muitos óbitos, de muitos lutos, que nós às vezes nos encontramos até meio assombrados, assim, realmente nos dá um medo. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Eu sempre digo em momentos de velório que chorar num velório faz parte da nossa natureza, porque nós não fomos feitos para a morte. Nós não fomos feitos para a morte, nós somos feitos para a vida eterna. No entanto, ainda que nós morremos fisicamente, como fruto da morte espiritual, nós vamos ressuscitar, porque qual é a promessa de Jesus? Todo aquele que nele crê, ele diz, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Para quê? Para que possamos usufruir e estar com Cristo na vida eterna. Nós precisamos estar ressuscitados num corpo glorificado. Então a morte, ela assombra realmente, ela nos traz esse medo, esse pânico, e principalmente quando nesse momento o número de mortes, o número de óbito é muito alto, a gente fica realmente um pouco assustado, um pouco abalado, porque a nossa natureza, ainda que agora manchada, como Paulo diz, olhamos por um espelho meio que torcido, com uma imagem meio retorcida, mas nós só veremos a glória de Deus de forma plena quando estivermos com Cristo na eternidade. Então, nós temos essa natureza de vida eterna, ainda que foi rompida pela morte, mas ela será retornada quando Cristo nos ressuscitar. Os que estiverem mortos e os que estiverem vivos serão transformados em nova criatura, e aí cumprirá o que está lá em 1 Coríntios 15. Que Deus abençoe, que Deus possa nos fazer entender e que a graça do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o nosso lar, a nossa família. E eu gostaria de orar com você e por você nesse instante. Pai Santo, nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que está nos acompanhando nesse momento, nessa transmissão, todos aqueles que também posteriormente estarão também assistindo essa meditação na Tua Palavra, e que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha falar aos nossos corações, venha nos conduzir para o centro da Tua vontade, nos dando direção, orientação, capacitação, sabedoria. E nesse momento, ó Deus, em que vivemos no mundo, em que o número de óbitos, famílias enlutadas é muito grande, são milhares e milhares, centenas de milhares, espalhados não só nas cidades, estados e nosso país, mas pelo mundo, as pessoas realmente, ó Deus, se encontram assustadas, se encontram, ó Deus, assim, reflexivas, e é um tempo de nós pensarmos realmente, ó Deus, sobre a graça e a misericórdia do Senhor, e estarmos, ó Deus, preparados para o tempo do Senhor nas nossas vidas, e pedir que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Deus, com segurança, com tranquilidade, com confiança, para que nós possamos, ó Deus, buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção, agradecidos nesse instante, ó Deus, por poder estarmos aqui reunidos com os irmãos, cada pessoa, cada irmão que está conosco, virtualmente, online, seja abençoado através dessa meditação. O Senhor mesmo nos dirija, nos orienta,
Pedimos pelas nossas autoridades, seja do mundo, de todos os governantes mundiais, de todos os países, em todos os estados, municípios, de todos os países espalhados pelos 4 cantos da terra, todas as cidades, de forma especial o nosso Brasil, onde residimos, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, os governos, a área da saúde, principalmente médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal do transporte, da higiene, da esterilização, as equipes de pesquisas que estão em busca, Senhor, de uma solução, de remédios e vacinas para, ó Deus, contrapor esse vírus, essa pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor dá a tecnologia, o conhecimento, a sabedoria, para que os homens possam encontrar, ó Deus, um remédio, uma cura para esse vírus. Mas sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor pode, ó Deus, assolar, acabar, eliminar com que esse vírus, ó Deus, não venha trazer mais tanta contaminação e também tantos óbitos sobre a face da terra. Por isso nós clamamos e pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Deus. É o que fazemos nesse instante, a nossa oração que pedimos, agradecidos, o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, e que Deus assim nos conduza nesse momento na sua palavra. Obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui conosco.